Quando eu estava na faculdade, sempre imaginei que eu trabalharia no chão de fábrica. Não deixo de gostar da minha área de engenharia, só que hoje eu sei que isso não é mais para mim. O trabalho remoto me traz muito conforto, é muito mais tranquilo trabalhar de casa. E além de trabalhar de casa, ele me dá aquilo que eu sempre quis, que foi poder viajar. Hoje eu moro em Budapeste, porque eu escolhi estar aqui, mas eu poderia estar em qualquer outro país da Europa, que fosse minha escolha, mas hoje eu tenho várias viagens marcadas. Eu posso simplesmente abrir meu notebook, trabalhar de qualquer lugar, ter esse conforto que foi o que eu sempre procurei. E foi o que a Turning acabou me desenvolvendo. Eduardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Tá compartilhando um pouquinho da tua história. Eduardo é a nossa pupila da turma de julho de 2023. Conta um pouquinho sobre você. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu me chamo Eduarda, eu sou de Santa Catarina. Hoje eu tô morando na Hungria, em Budapeste, eu tenho 27 anos. Eu sou formada em engenharia de produção e o meu sonho desde criança foi conhecer o mundo, viajar bastante. Isso já vem assim de família, tenho uma família que sempre gostou de viajar muito. E desde muito pequena eu falava que eu queria viajar, que eu queria conhecer o mundo. E eu não sou de uma família com grandes recursos financeiros e eu fui crescendo e fui entendendo que para eu realizar esse meu sonho, eu precisaria correr atrás de conseguir dinheiro, de conseguir uma maneira de me manter fora do país. E eu sempre quis morar fora, não viajar para fora. Eu queria ter pelo menos uma experiência de morar, de viver aquela cultura, não apenas como turista, mas como uma pessoa que está morando no país. Como eu disse, eu sou formada em engenharia de produção. Eu sou formada pela UDESC, que é a Estadual de Santa Catarina. Me formei no início de 2019. E meu primeiro emprego foi na área administrativa de uma empresa em São Paulo, em Santana de Parnaíba. E foi um trabalho muito geral, assim, aquele trabalho que a gente aceita porque a gente precisa. Ele não era bem na minha área, ele era realmente na parte mais administrativa. Eu mexi com compras, eu mexi com estoque, eu mexi com muita coisa. E eu aprendi muito. Eu fiquei um ano nessa empresa e aprendi bastante. Eu saí dessa empresa um pouquinho antes de iniciar a pandemia. E quando chegou a pandemia, eu tava meio perdida no que eu ia fazer. Eu tinha voltado pra minha cidade natal. Eu tava trabalhando com a minha irmã, mas não era aquilo que eu queria. Surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado. Eu agarrei aquela oportunidade porque eu não queria ficar parada. Hoje eu sou mestre em engenharia de produção, mas isso não se fez tão importante na minha jornada, porque hoje eu acabei migrando de carreira. Não trabalho mais com nada voltado em engenharia. Durante a pandemia, eu consegui um emprego na minha cidade, dentro da área de engenharia. Eu era assistente de PCP. Trabalhei muito focado no PCP, em melhoria. E eu aprendi muito, muito sobre indústria. E a indústria não é uma área muito fácil. Eu sofri bastante por ser mulher, por estar no chão de fábrica. Mas eu aprendi muito. E nos meus últimos meses nessa empresa, eu fui responsável por um projeto de trazer uma melhoria para o chão de fábrica, que ele era automatizar alguns processos do chão de fábrica para o sistema. E foi aí que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre Scrum, sobre gerenciamento de projetos, sobre todo mais esse mundo voltado ao gerenciamento de projeto, começo, meio, fim, organizar atividades. Eu trabalhava com uma empresa que desenvolvia sistemas, que estava desenvolvendo sistemas junto comigo para fazer essa automatização. Então, tipo, eu comecei a entrar um pouquinho mais na área de TI, entender mais algumas coisas. Terminei esse projeto, implementei o que era o meu foco e eu acabei dessa empresa. E acabei mudando de emprego, eu fui trabalhar na Malve, onde eu trabalhei com PCP também, mas eu trabalhei muito mais no PCP voltado à análise de dados, à análise de reports, transformava em dashboards, fazia KPI, então toda essa parte. Então, mesmo sem perceber, eu comecei a migrar minha carreira, saindo mais da parte da engenharia, saindo mais do chão de fábrica para uma área mais técnica, na parte de análise de dados, para geração de reports, comecei a aprender Power BI, comecei a aprender Python. Então, eu fui dentro da minha própria atividade, tipo, fui contratada não como engenheira, porque eu era uma analista, mas por causa do meu background como engenheira, mas as minhas skills necessárias não eram as skills que eu tive desenvolvido como engenheira, com aquele estudo de chão de fábrica, de melhoria. Não, ele era muito mais voltado para análise de dados. Eu fiquei um tempo na Malve e um pouquinho antes de eu ir para a Malve, eu conheci o projeto do Morar Fora. E como Morar Fora para mim era um foco, eu me inscrevi, virei pupila e ali eu comecei a aprender a me vender, a montar o meu LinkedIn, a montar um currículo. Montei meu currículo, fui encontrado por uma empresa no Brasil, um projeto bem interessante, um projeto que trabalha para a Marinha do Brasil. Saí da análise de PCP, fui para o analista de riscos, que foi uma novidade muito grande para mim, mas como era um projeto muito diferente, era uma troca de salário bem vantajosa para mim. Estava me mudando de cidade mais uma vez, eu fui para Itajaí, né,
Santa Catarina, trabalhar nesse projeto. Foi muito desconfortável para mim no início, porque era uma área completamente diferente para mim, e foi a primeira vez que eu tive que trabalhar usando meu inglês. Eu já tinha estudado inglês, eu tenho um inglês intermediário para avançado, e eu tinha reunião com os times em alemão, e foi quando eu comecei a perceber também que o estilo de vida do trabalho europeu era algo que eu queria, porque eu tinha reunião com o pessoal da Alemanha, e eles cumpriam muito certinho os horários, eles eram muito mais organizados que nós ali no Brasil, então foram várias coisas que eu já tinha essa vontade de ir para fora, né? E foi somando tudo isso. Eu fiquei 1 ano nesse emprego, não estava muito contente, queria sair, não me adaptei à área, voltei a estudar, melhorei meu currículo, melhorei meu LinkedIn, e eu já estava certa que eu iria me demitir, que eu iria vir para a Europa, fosse fazendo trabalho voluntário, fosse fazendo várias outras coisas, mas eu queria estar aqui na Europa. E acabou que modificando o currículo, fazendo várias coisas, eu consegui uma nova vaga dentro de uma empresa de desenvolvimento de sistemas, uma empresa brasileira, com salários muito bons, com conforto, 100% home office, a empresa não tem nem escritório físico, é uma empresa incrível. Consegui essa vaga e hoje eu trabalho como suporte para o time que está alocado na China. Então, eu trabalho no fuso horário da China, é um pouco diferente, mas é um trabalho que, admito que quando eu estava estudando engenharia, eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com isso. E ele é um trabalho muito mais tranquilo do que qualquer trabalho que eu tenha feito como engenheira. Esse meu trabalho é uma empresa do Brasil, ela desenvolve sistemas e ela desenvolve sistemas para uma empresa que está alocada na China. E eu presto suporte, então é uma vaga que eu preciso usar meu inglês. Eu sou obrigada a falar inglês com os clientes, eu sou acionada quando existem problemas, eu sou responsável por entender o problema, eu não sou a pessoa que vai resolvê-los. Tem alguns pontos que eu consigo resolver, mas ele é mais voltado para entender o problema e trazer esse problema contextualizado para os nossos desenvolvedores, para que eles entendam o que aconteceu e corrijam. Então, ele é muito diferente, é uma área muito mais técnica e eu preciso entender a parte técnica da área de TI e também preciso ter uma comunicação boa com o cliente para deixar o cliente confortável para explicar, para o cliente não ficar bravo com algum desenvolvimento, com algum atraso, porque a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Realmente é uma coisa muito diferente para mim. Quando eu estava na faculdade, sempre imaginei que eu trabalharia no chão de fábrica. Não deixo de gostar da minha área de engenharia, só que hoje eu sei que isso não é mais para mim. O trabalho remoto me traz muito conforto, é muito mais tranquilo trabalhar de casa. E além de trabalhar de casa, ele me dá aquilo que eu sempre quis, que foi poder viajar. Hoje eu moro em Budapeste, porque eu escolhi estar aqui, mas eu poderia estar em qualquer outro país da Europa, que fosse minha escolha, mas hoje eu tenho várias viagens marcadas. Eu posso simplesmente abrir meu notebook, trabalhar de qualquer lugar, ter esse conforto que foi o que eu sempre procurei. E foi o que a Turning acabou me desenvolvendo, porque eu consegui aprender toda essa parte de LinkedIn, entender como é que funciona. Eu consegui entender o meu perfil, que foi uma coisa que eu estava muito perdida. As aulas da Turning falando sobre perfil, para você entender quais são suas skills, foram incríveis para mim. Foi uma coisa que fez muito, muito sentido, porque eu estava ali perdida entre engenharia, viajar o mundo, trabalho remoto, eu não sabia o que eu fazia, eu não conseguia entender qual era o meu perfil, eu não sabia para que lado eu iria, para onde eu jogaria o meu destino. Então, eu acabei aproveitando muito essas aulas do Turning, entendendo o meu perfil, entendendo o que eu quero fazer, aonde eu quero me desenvolver, até onde eu quero chegar, o que eu quero estudar e o que vale a pena. Então, a Turning foi uma luz muito grande para minha vida. Eu sei que eu cheguei aqui graças às dicas. E também queria dizer que, tipo, não adianta a gente adquirir um curso se a gente não estiver disposto a colocar em prática. Não adianta a gente dizer assim, eu assisti as aulas, mas não funcionou. Se você não for atrás, se você não colocar essas dicas em prática, são dicas incríveis que procurei em muitos lugares e não encontrei tão claras quanto dentro dos cursos da Turning, são muito objetivos. Então, tipo, é um combo muito bom, porque ele não vai falar só de arruma seu LinkedIn dessa maneira. Não, ele vai te explicar como fazer, vai explicar como você se entender e como colocar em prática. Então, eu tô aqui hoje por causa da Turning, eu tô muito feliz. É uma reviravolta na minha vida que eu sempre quis que ela acontecesse. Foi um investimento maravilhoso que eu fiz. Valeu cada centavo, cada minuto que eu sentei, estudei, entendi o que estava acontecendo e aonde eu queria chegar. Então, eu sou realmente muito grata pela Turning e fazer parte do time da Turning, como pupila da Turning, né, foi um divisor de águas para mim. Quando eu fui fazer a minha inscrição do Liberty Remoto, eu estava indecisa. Eu queria me desenvolver mais, procurar mais coisas, e eu olhava assim, será que vai valer a pena? Será que não vai? E foi um dos melhores investimentos que eu fiz em 2023, porque me trouxe muita clareza sobre muitas coisas que eu não sabia onde procurar. Na
Na verdade, eu nem sabia que eu estava em dúvida sobre aquilo. Fez eu olhar mais para todas as minhas experiências. Eu tive várias experiências em diversas áreas, diversos setores, desde trabalho voluntário a trabalho, faculdade, atlética, diretório. Eu tive muitas coisas e às vezes eu não olhava para aquilo como uma coisa que eu me desenvolvi. Então, foi dentro da Turner que eu consegui entender isso. É um investimento, como eu falei, que vale muito a pena. Não encontrei nenhum curso nem parecido. Sei que tem muitos cursos por aí. Eu não me arrependo nem um pouco de ter investido nisso. Graças a Turner que eu tô aqui, que soube da clareza. É uma coisa que eu sempre vejo a Andressa falar, que quando você entende, quando você coloca em prática tudo que o curso te traz, em um primeiro salário, você quita o investimento que você fez dentro do curso. Porque os salários são melhores. A gente consegue encontrar oportunidades que vão te trazer um salário melhor. E o fato de você poder estar em outro lugar, ou trabalhar de casa, ou poder viajar, nada nesse mundo cobre isso, sabe? Essa liberdade de você poder fazer o seu horário muitas vezes, de você poder viajar, de você cada dia poder estar em um lugar diferente, é incrível. O investimento vale totalmente.